Fala meus amigos, fala moçada, tudo bem? Aqui é o professor Herbert e eu estou aqui para mais uma aula de filosofia e ética. Nessa aula nós vamos fazer um balanço geral, nós vamos fazer um apanhado geral de tudo que nós vimos durante o ano. Vamos começar falando sobre a ética na filosofia. Na aula 2 nós vamos falar sobre os pensamentos dos principais pensadores da filosofia. Bom, vamos entender então como a ética é entendida. A ética é um comportamento humano firmado em determinados princípios que em cada pensamento filosófico expressavam um conteúdo adequado sobre o bem ou sobre o melhor que se poderia fazer. A questão ética observou também a relevância do indivíduo na sua relação com a sociedade, mostrando que o ser ético envolve necessariamente uma relação com o outro. O bem e o mal, o bom e o ruim, tudo isso que uma pessoa tem e aprendeu com a sua família, com o seu grupo social, pode ser entendido como a ética. A ética e os antigos. Então, o conceito da ética vem sendo trabalhado desde os pré-socráticos, desde os sofistas, até a idade contemporânea. Os primeiros a trabalharem o conceito de ética foram os gregos. Os sofistas afirmavam que a verdade era a convenção. Esta dependia do convencimento da comunidade de uma aquiescência em relação ao que nela tornar-se-ia princípio. Na visão do sofista, a verdade, o conceito ético, era por conveniência. Já Sócrates discordava dos sofistas. Pensar na existência de uma variedade, dependendo da polis, de certos e errados, da relatividade, dependendo de uma simples concordância. Ele não concordava com essa visão, que era a visão dos sofistas. Para Sócrates, o resultado dessa inquietação foi a criação da metafísica, em que o bem poderia ser atingido e nele se encontraria o justo. Nessa concepção de justiça, o verdadeiro se apresentaria como a base do comportamento adequado. Tal adequação não poderia ser relativa, visto que a verdade não o é, mas sim universal e transcendente. Então, para Sócrates, a verdade é universal, a verdade é transcendente e ela não pode ser relativizada e ela só pode ser resultado da criação da metafísica. Bom, Platão, um dos principais discípulos de Sócrates, a questão vivia muito mais do que o conhecimento sobre o que é verdadeiro. Para o filósofo, para Platão e não para qualquer um, poderia acessar a verdade e fazê-la ser impressa na sociedade por meio de leis justas, às quais todos deveriam se submeter, assimilando nelas uma ética, um comportamento adequado e também considerado justo. Vamos entender o pensamento de Aristóteles. O pensamento de Aristóteles vai muito além de Platão. Inclusive, Aristóteles falava que era muito amigo de Platão, foi seu discípulo, mas era mais amigo ainda da verdade. As virtudes éticas surgiriam do uso da inteligência no sentido de perceber a existência de vícios opostos e entre um e outro a existência da virtude. A sua visão mostra que somos voltados a excesso ou a parcimônias e nesses excessos não pode haver virtude. Então, um meio termo entre o excesso e a parcimônia nós temos a razão, nós temos a virtude. A ética viria então do controle dos desejos e dos apetites e da necessidade de suprir a carência do homem. A ela estaria necessariamente a razão, que segundo Aristóteles, a razão é o império da ética. Aristóteles considerava as virtudes éticas como uma prática orientada por virtudes dianoéticas. Essas estariam no âmbito do entendimento humano, racional, e seriam expressas em termos como a sabedoria, a prudência, a ciência, a arte. A conjugação do entendimento com a praxis elevaria os hábitos a uma excelência na qual a sociedade estaria bem ajustada, bem organizada. Nesse slide aqui, vocês conseguem observar como Aristóteles diferenciava os dois tipos gerais da virtude. As éticas ou morais é ligada aos desejos e aos sentimentos. É baseado nos hábitos, nos costumes. Visa sempre o meio termo. Já as virtudes intelectuais ou dianoéticas são próprias da alma racional. Decorrem da inteligência. Tem, na Fonenses,
a excelência da função da parte racional da alma, ou seja, é o ápice da ética. Vamos entender agora a ética na Idade Média Ocidental. Nessa derradeira fase da história grega antiga, em meio à crise do modelo político da cidade-estado, desenvolveram-se as chamadas filosofias helenísticas. Entre elas, nós podemos destacar o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, que são escolas, correntes filosóficas dentro da escola helenística. Vamos começar com o cinismo. O cinismo postulava não haver uma verdade que pudesse ser parâmetro para o comportamento ético. Para o cínico, a falta de crença em algo transcendente que pudesse unir os homens em torno do verdadeiro permitia um posicionamento na vida, sintetizado na seguinte expressão: não acredito, faço o que é conveniente e mudo quando é conveniente. Para o cínico, para o filósofo dessa escola, a verdade é sempre transcendente. Okay? A verdade não é aquilo que possa vir como sendo verdadeiro, mas sim aquilo que ele acredita. Eles costumavam andar nus, dormir no meio das ruas. Diógenes de Sinope é o principal representante dessa escola, do cinismo. O ceticismo, pessoal, enquanto os cínicos podiam afirmar o bem pessoal e agir de acordo com seus próprios interesses de maneira convencional, os céticos duvidavam até mesmo que houvesse um bem particular. Assim, nem bem comum, nem bem pessoal, levavam os céticos a uma paralisação no âmbito do comportamento ético. A visão do ceticismo, a visão dos céticos, levava a um resultado que era a paralisia política, ou seja, duvidar de tudo e de todos. Piro de Élida é considerado um dos principais representantes da escola do ceticismo, dessa corrente de pensamento que é o ceticismo. O estoicismo. Essa corrente filosófica possuía uma estreita relação com o cristianismo, apesar, como vocês podem ver na data, ela é muito anterior a Cristo, mas mesmo assim, ela dominou a vida dos homens na Idade Média. Os estoicos afirmavam o desprendimento e a resignação como as virtudes mais desejáveis do homem. O estoicismo tornou-se uma teoria ética assentada na disciplina, na austeridade e na indiferença em relação ao sofrimento e às condições materiais. Zenon de Citium é considerado um dos principais precursores do estoicismo. Vamos entender um pouquinho a ética cristã medieval. A filosofia medieval tinha como finalidade principal levar a alma dos homens para o paraíso celestial ao final dos tempos. Assim, a Igreja, construída sobre os escombros do Império Romano, tornou-se a principal instituição medieval, aquela que definiria entre os cristãos como um código, uma espécie de código de ética, fundado na religação com o divino. O cristianismo, como religião, oferecia ao homem os princípios supremos, morais, por virem de Deus. Eram considerados imperativos absolutos e incondicionais. O catolicismo, o cristianismo católico, virou a principal marca do continente europeu durante a Idade Média. E os valores cristãos virou a sua principal marca ética. E aqui nós temos um dos seus principais representantes, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como alguns gostam de falar, O doutor da Igreja Católica. Ele nasceu e viveu toda a sua vida no norte da África, onde seria hoje a Argélia. É o maior expoente e representante da era patrística. Entendia que a razão estava submetida à fé. Embora se fundamentasse em Platão, inclusive chegou a falar que Platão teria tido conhecimento sobre Cristo, sua teoria das ideias foi reconfigurada para atender às noções doutrinárias da Igreja. Assim, a purificação da alma do pensamento platônico em sua ascensão libertadora, até elevar-se às ideias, acabou por ser transformada em Santo Agostinho na elevação ascética até Deus. A ética agostiniana
se contrapôs ao racionalismo ético dos gregos, ao falar de interioridade, fé e de amor. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, vamos falar de São Tomás de Aquino, do período escolástico, né? São Tomás de Aquino desenvolveu a filosofia tomista e ficou conhecido como o príncipe da escolástica, italiano do século XIII, né? Foi o expoente do pensamento filosófico cristão na Baixa Idade Média. Ele aceitou os postulados gerais de Aristóteles acerca da ética, mas estabeleceu que não era a felicidade o fim último do comportamento ético, e sim chegar a Deus. Apesar dessa diferença, a ética tomista afirma, da mesma forma que em Aristóteles, ser a contemplação, o conhecimento, o meio mais adequado para se chegar a Deus. A ética tomista se aproxima de Aristóteles por esse viés intelectualista, a instrução, a leitura, o conhecimento dialético, não é? É o caminho certo para se chegar à verdadeira paz, à verdadeira ética e também para se aproximar de Deus, segundo São Tomás de Aquino. Vamos entender agora a ética na modernidade, né? A partir do século XV, século XVI. Né? Pode-se afirmar que a modernidade representou um afastamento do debate em torno da ética da religião. Se a Idade Média foi dominada pela instituição religiosa, né, pela Igreja Católica principalmente, a época moderna trouxe consigo a divisão da cristandade ocidental em várias igrejas, além de consolidar o Estado moderno. Vamos lembrar da Revolução Protestante do século XVI, vamos lembrar aí da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da Revolução Cultural e Científica. Tudo isso fez afirmar essa ética fora do âmbito religioso. Aqui nós temos o principal representante da ética política. É também considerado o pai da ética política, Nicolau Maquiavel, florentino, né, do final do século XV até começo do século XVI. Esse deslocamento se inscreve no processo de laicização do pensamento europeu, encontrado no renascentista Nicolau Maquiavel um ponto de inflexão importante. Na obra O Príncipe, o escritor florentino coloca a questão do comportamento fora do debate ético para instaurar uma ordem necessária à sociedade. Então, o príncipe ele entra como uma cartilha necessária para quem quer se manter no poder. Hoje, a ética política ainda tem muito da filosofia de Maquiavel. Vamos entender a ética e o empirismo britânico. Entre os britânicos, a questão do melhor comportamento não estaria no reconhecimento de um princípio transcendente que nortearia a vida dos homens. Residiria, sim, no entendimento prático da vida cotidiana, em que as decisões deveriam ser tomadas no plano da ética, com base na reflexão sobre as consequências dos atos. Não deveriam, a priori, de fonte religiosa ou metafísica, a definir o campo da ética, mas a experiência concreta da vida em si mesma. É o que produziria os princípios do comportamento mais adequado. Entre os principais representantes empiristas, né, da época moderna, nós temos aí Francis Bacon, ok? Depois John Locke, o pai do liberalismo econômico, né, por muitos considerado isso, e também o inglês David Hume, no século XVIII, um dos expoentes do iluminismo. Temos ainda a ética utilitarista de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Já gravei vídeos sobre eles, né? A ética utilitarista se opunha à razão e à noção de conhecimento a priori, como foi o caso citado no slide anterior, que pudessem sancionar o comportamento ético. Este era derivado das experiências concretas e motivadas pelo interesse em realizar a felicidade entendida como prazer. Na visão utilitarista, o homem ético, ele procura a felicidade, procura o prazer e evita a dor. Aqui, imagens de Jeremy Bentham e também de John Stuart Mill. Vamos entender um pouquinho sobre o imperativo categórico e sobre o dever moral em Kant. Kant produziu, em especial, na fundamentação metafísica dos costumes, uma proposta deontológica de comportamento ético,
Kant afirmou que a razão poderia encontrar os imperativos categóricos que regeriam o comportamento adequado do homem em sociedade. De acordo com a sua perspectiva, existiriam princípios localizáveis pela capacidade racional do homem, que determinavam um melhor comportamento. Os princípios éticos atenderiam à universalidade requerida pela própria razão. Bom, pessoal, chegamos agora à parte mais interessante dessa aula. A ética e os caminhos da contemporaneidade, ou seja, a ética contemporânea. Agora nós vamos raciocinar um pouquinho, refletir um pouquinho, analisar um pouquinho sobre como que a ética se manifesta nos dias atuais. Entre as vertentes empiristas e racionalistas surgiram inúmeros debates em torno do século XIX e XX. As guerras, os conflitos ideológicos, os movimentos sociais colocaram em questão determinados valores. Em alguns casos, relativizaram a maneira dos gregos do período helenístico. Os conteúdos referentes ao comportamento humano afetando os princípios éticos. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial afetaram os princípios éticos da era contemporânea. Os movimentos sociais, o Sem Terra, o movimento LGBT e vários outros movimentos sociais, o contexto das guerras civis, das guerras religiosas, os conflitos geopolíticos, tudo isso relativizaram o conceito de ética contemporânea. Então, o que é e como nós podemos entender a ética contemporânea? Vive-se na atualidade uma crise ética, que em parte deve-se à ampliação das interações humanas em escala global, aos contrastes culturais e à crise no âmbito político de uma razão voltada aos compromissos com os outros. As relações entre público e privado, entre empresas e trabalhadores, entre outras relações sociais, devem ser pautadas por princípios. E muitas vezes esses princípios não são éticos. Muitas vezes os trabalhadores não são éticos com as empresas, muitas vezes os empresários e as próprias empresas não são éticos como os trabalhadores, porque visam um lucro exacerbado, sem pensar na pessoa, sem pensar no contexto social. Em meio a esse desequilíbrio conjuntural, os conteúdos religiosos são retomados como meio de manutenção dos vínculos sociais. É bacana essa manutenção dos conteúdos religiosos, dessa ética religiosa. Porém, muitos desses conteúdos são agenciados já de maneira contaminada por uma sociedade laça, ou seja, uma sociedade febril, uma sociedade hemorrágica, uma sociedade doente, infelizmente. Então, muitas pessoas utilizam a religião para ganhar dinheiro em cima dos outros. Tem muitos casos aí que as pessoas se apoderam da religião para tirar dinheiro da sociedade como um todo. Então, pessoal, o que nós conseguimos entender dessa ética contemporânea? A sociedade contemporânea precisa urgentemente de um choque de moralidade ética. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham relembrado tudo que nós vimos em sala de aula. E agora vamos fazer as atividades. Procurem ler o material em casa com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de cautela, não é verdade? Fazer todas as atividades e postem as dúvidas nos comentários. Nós vamos tentar aprender juntos, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.